Você tá vendo essa imagem? Essas imagens são vários personagens do anime Black Clover. Você tá achando eles bonitos? Gostaria de saber desenhar um deles? Ou então você já tentou desenhar algum deles e não conseguiu? Então, nesse vídeo eu vou te explicar como você desenhar qualquer personagem de Black Clover. Assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender, tá bom? Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando aqui mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos dar seguimento à nossa série como fazer os personagens dos animes assim. O anime dessa vez é Black Clover. Eu acho que foi um dos vídeos mais legais. Eles têm um anime um dos mais legais para você desenhar, tá? Eles são personagens bem até que diferentes um do outro. Cada personagem tem meio que suas características próprias assim. Lógico, não é todos os personagens diferente assim do outro em tudo, lógico que não. Os personagens eles têm algumas semelhanças, tá? E até já falando que se você já viu outros vídeos dessa série, você sabe que eu estou falando. Mas essas semelhanças eu percebo ela no Asta, que é o protagonista, tá? E por que eu percebo nisso? Porque ele é o personagem que mais aparece, então ele que vai ditar as regras do anime, assim, ele que vai ditar as características principais. Então, por exemplo, o Goku, ele tem um rosto bem quadradinho, um olho bem quadrado, assim, o formato do rosto, tudo é quadradinho nele. Os outros personagens do anime também vão ser quadradinhos, porque é um traço do anime. E se o protagonista tem esse traço, é lógico que os figurantes, os personagens secundários que aparecem menos, também vão ter. Isso é uma característica do autor. Cada pessoa tem um traço e aquele é o traço do autor do anime, o autor do mangá, tá bom? Então eu vou basear no Asta para eu fazer essa análise assim das características do anime, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou botar uma imagem do Asta na tela. Então, olha esse Asta, esse menininho aqui, esse meninote. Então, quais são as características que você olha e já bate o olho? O cabelo dele é um formato diferente, é um formato meio de triângulos assim, é bem diferente do comum dos animes. O olho dele tem um formato bem estranho, olha essa pontinha do olho ali em cima, tá? Você vê que ela tem uma ponta em cima e depois ela desce. Isso não é comum nos animes, tá? Os animes geralmente eles são assim, não é linear a palavra, eles são retinho assim, eles têm uma curva, mas a curva é da mesma altura, eles não têm essa subida e descida, podemos dizer assim. Então os olhos dele é diferente, o rosto dele você vê que é um rosto pontudo, até meio oval o rosto dele, tá? E isso é uma característica que eu já percebi que a maioria dos personagens tem, um rosto pontudo, com esse rosto meio oval também, tá? E outra característica que eu percebi, que nessa foto não dá pra ver muito, mas ele é um personagem muito expressivo, ele tá sempre gritando assim, tá sempre fazendo uma careta diferente. Eu tava procurando as imagens, cara, eu não achei, pouquíssimas imagens ele sério, assim, não, ele tá gritando, se mexendo, rodando pra um lado, ele é um personagem muito expressivo, tá? Então tomem cuidado com isso também, ó. Então, as características dele, o cabelo dele é um formato diferente, os olhos dele tem um formato bem diferente, não são olhos muito grandes, são olhos normais assim, não são pequenos, mas também não acho que eles são excessivamente grandes. Ele tem um nariz bem simples, mas isso é de anime. E o rosto dele é pontudo e oval, tá bom? Essas são as características principais do Asta.
Olha essa outra imagem dele. Agora ele tá com uma imagem um pouco mais mostrando o corpo. Você vê que o menino é fortinho. Olha só, ele tem uma musculatura. Ele não é tipo, por exemplo, os personagens de Naruto que são retos. Os personagens de Naruto são bem fraquinhos, são fracotes assim, em porte físico. Tu não vê nenhum personagem de Naruto um forte, um cara musculoso. Não tem, tá? Aqui você já vê no Asta, ele é um personagem bem fortinho. Ali você consegue ver um formato do ombro, dos braços, do antebraço. Você vê isso. E ele não tem um braço muito longo, olha só. Tudo bem que está dobrado, mas não é um braço extremamente longo, não. É um braço bem curto até, tá? Então, essas são as características do Asta, tá bom? E como eu tinha dito antes, pelo que eu analisei, essas características, cara, eles são personagens bem parecidos mesmo. O traço do anime, ele é bem parecido mesmo. Eles têm vários personagens com essas mesmas características, tá bom? Então agora eu vou mostrar ali no Asta com alguns outros personagens do lado para vocês verem isso. Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que, se você está gostando desse vídeo, deixa um like, se inscreve nesse canal, compartilha para um amigo, isso me ajuda demais. Comenta aí embaixo qual é o próximo personagem que você quer que eu faça dessa série, tá bom? No final desse vídeo eu vou deixar uma playlist de tutoriais de desenho, tá? Que aí tem vários vídeos ensinando várias técnicas, vários fundamentos de desenho que vai te ajudar a desenhar não só esses personagens, como qualquer outro, tá bom? Se você fez qualquer uma dessas coisas, eu agradeço de coração, tá? Agora vamos voltar com o vídeo. Olha só essa imagem aí que eu botei de vários personagens, que é a mesma imagem do início do vídeo. Eu sei que não tá muito amplo assim os personagens, você não vai conseguir identificar bem ele, mas eles têm vários personagens, alguns personagens diferentes um do outro, então eu achei bem legal essa imagem para comparar. Olha ali no Asta, começa olhando no Asta ali embaixo ali da imagem. Você compara o queixo do Asta com o queixo de quase todos os personagens. Você vê que são todos do mesmo estilo, ó, como eu tinha dito antes, pontudo e um pouco oval. Você vê que alguns rostos estão um pouco mais estreitos, mas isso é normal, é para dar uma diferenciada, né? Não vai fazer tudo igual, senão vai ser o mesmo personagem. Mas você vê rosto pontudo, oval. Você vê até nas mulheres isso, tá? Não muda o formato do rosto. Você consegue ver em vários personagens, é assim, tá? Claro, não é uma regra exclusiva. Tem personagem aqui que tu vai ver que tem um rosto quadrado. Tem, por exemplo, ali no canto esquerdo, embaixo, tem uma menininha que tá com o rosto totalmente redondinho. Isso é normal, isso não tá errado, tá bom? Mas a maioria dos personagens de Black Clover tem esse rosto pontudo e oval, tá bom? Então você consegue ver isso no queixo, aí você vê nos olhos dos personagens, tá? Você vê que aquele diferencial do Asta, que é como se fosse essa ponta, podemos dizer assim, essa parte mais alta ali no olho, que não é aquele formato liso, assim, não é aquele traço reto que já começa fechando. Não, primeiro sobe um pouco, depois desce para ir fechar o olho. Não é comum em nenhum outro personagem. Todos os personagens que eu tava olhando aqui, nenhum tem isso. É só o Asta. Como eu tinha dito lá no começo, cada personagem ele tem umas características próprias nesse anime. Então você vê que tem personagens com o olho um pouco menor, mas você vê que tem personagens com o olho maiores, aí olhos um pouco mais quadradinhos, olhos vários diferentes, assim, diferentes pupilas, diferentes formatos, mas nenhum tem esse mesmo traço do olho. Se tiver, que eu não estou encontrando, mas que todos que eu olhei, nenhum tem esse mesmo formato do olho do Asta, tá bom? Então isso é uma das características diferentes do protagonista que eles têm. Como eu disse, não é uma regra, não é obrigatório ter essas características do Asta, mas geralmente é um padrão nos animes. Esse anime ele quer um pouco esse padrão de que não tem, por exemplo, esse formato de rosto. Outra coisa, o cabelo. Olha só isso.
os cabelos são muito diferentes. Então você vê o cabelo do Asta, esses triângulos. Aí o cabelo do cara na direita dele são tipo foguinhos. Aí você vê cabelo ali em cima, na parte esquerda dele, são riscos um pouco mais cleans assim, mas são mechas um pouco mais pontudas. Aí você vê em cima outro tipo de cabelo. Aí você olha um pouco mais pro lado, outro tipo de cabelo. Cara, são cabelos diferentíssimos, muitos tipos de cabelo, nenhum segue uma regra, não segue um padrão. Isso é muito bom, tá? É muito bom porque aí você não desenha personagens iguais. Isso complica um pouco mais, sim, porque aí você vai ter que... Cada personagem é um cabelo desse anime. Mas isso eu acho um ponto positivo, que assim, cada personagem fica muito diferente, assim, destaca bastante. Então... isso também é outra coisa do anime, tá? Esse cabelo são bem diferentes. O olhar dos personagens dá uma diferenciada, tá? Então são essas características que cada personagem tem sua própria, mas você vê que o formato do queixo geralmente é o do Asta, tá? Geralmente, falou em queixo, é pontudo e meio oval. Às vezes ele pode não ser oval, mas geralmente vai ser meio pontudinho, tá bom? Botando aqui um exemplo feminino agora. E você vê também que tem a mesma coisa. Ó, o cabelo é diferente, uma mulher, logicamente, mas o rosto oval e pontudo. E os olhos tem um formato ali. Você vê que esse rosto, basicamente o que eu posso te dizer para esse anime, como eu tinha dito, ele tem características diferentes. Então, por exemplo, o cabelo, cada personagem tem um tipo de cabelo. Os olhos, ele varia um pouco. O que eu posso dizer é, formato do rosto, todos são ovais e também pontudos, tá? Então faz isso. Lógico, tem algumas exceções, como eu já disse, mas... cuida isso, vê se quando você for fazer um personagem você fez ele um rosto oval e pontudo e o desenho já tá praticamente assim, ó, tá praticamente feito, tá? Esse é o principal que você tem que ver. Finalizando aqui o vídeo, espero que tenha gostado. Vou deixar a playlist que eu tinha dito sobre os tutoriais de desenho. Assiste ela tá bem completa, dá uma maratonada, tu não vai te arrepender, tá bom? Obrigado, até a próxima, até um próximo vídeo. Falou, tchau!